Olá, estamos aqui iniciando mais um Amostrado Podcast. Estamos recebendo aqui, mais um evento do Dr. Roberto Duarte, a segunda edição do Tribunal do Júri aqui na região do Cariri. Estamos recebendo um dos palestrantes, que esteve hoje pela manhã palestrando aqui no evento, o Dr. Paulo Igor. Exatamente. Paulo Igor, satisfação em recebê-lo, doutor. E aí eu gostaria primeiro perguntar de onde o doutor está vindo, de onde é seu escritório, sua especialidade, enfim, fique à vontade, doutor, prazer em recebê-lo. Boa tarde, doutor Lázaro, boa tarde a todos que estão escutando a gente no Amostrado Podcast. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma grande honra estar aqui no Amostrado Podcast. O senhor já faz um tempo que trabalha aqui, que já tem um podcast, advogado civilista, não é isso? Bem, eu sou potiguar, eu sou do Rio Grande do Norte, sou de Açu, Rio Grande do Norte, e já faz um pouco mais de 5 anos que eu trabalho na advocacia criminal. Eu gosto de falar que eu não escolhi a advocacia me escolheu. Por quê? Quando eu estava no primeiro período da faculdade, eu me lembro muito bem, eu pensava em ser delegado. E daí foram viradas de chaves que foi dando no decorrer da graduação. A primeira virada foi meu estágio. Eu tive a oportunidade de estagiar, primeiramente foi no Fórum. O Fórum não mudou muito, ainda estava com a cabeça ali, MP Futebol Clube, mas posteriormente eu fui estagiar na Secretaria de Assistência Social do município, na parte jurídica da Secretaria, e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a questão da vulnerabilidade social que se tem na nossa sociedade. E posteriormente eu entrei na Defensoria Pública. E eu lembro que quando eu entrei na Defensoria Pública, eu passei um mês, e no primeiro mês da Defensoria, eu me apaixonei pela Defensoria Pública. É uma instituição brilhante, eu tenho amigos defensores que me deram, eu veio da Defensoria Pública, e quando eu estagiei com um mês, eu já vi que aquilo era para mim. Eu tive a oportunidade de sair e retornar para o Fórum e também para o Ministério Público, mas não, eu disse, eu vou querer passar mais um tempo aqui. E passei os 2 últimos anos da minha graduação estagiando na Defensoria Pública na parte criminal. Então, quando eu estava na parte criminal da Defensoria Pública, eu disse, é isso que eu quero para a minha vida, trabalhar em processos criminais. E eu tinha 2 oportunidades, ou ir para a Defensoria Pública ou ir para a advocacia. Mas eu me apeguei mais, sendo bem sério, com a advocacia por ser um ramo privado. Eu via mais oportunidade na advocacia. Então, comecei a atuar na advocacia criminal desde o primeiro ano da faculdade, desde o primeiro ano de quando eu acabei, já recebi o OAB, fui trabalhar e já fui na parte criminal. Escolhi a área criminal para trabalhar, porque foi uma área que realmente eu me apaixonei. É por isso que eu digo que eu não ia escolher a advocacia me escolheu, foi me escolhendo aos poucos, foi mostrando que ali a gente poderia defender direitos dos mais vulneráveis. Não é algo muito fácil, é algo difícil, é uma labuta difícil. Quando a gente está atuando e dependendo do caso, dependendo da localidade, a gente é visto como, já receber esse nome, defensor de bandido, defensor traficante, que eu não presto, que quem defende esse tipo de gente não presta. Mas quem sabe, quem conhece bem, sabe que a advocacia tem um mistério brilhante e muito lindo, que é defender o direito. A gente não está ali para defender o traficante, para defender um homicídio. A gente está defendendo o direito que é inerente a todo ser humano. Então, quando a gente está, eu sou apaixonado por isso aqui, quando a gente está defendendo no processo criminal, a gente está defendendo o direito de uma pessoa. Então, esse é o Paulo Igor. A gente percebe na fala do doutor esse entusiasmo da advocacia criminal. Principalmente eu acompanhei sua palestra pela manhã, vi ali com bastante entusiasmo falando sobre os casos, dando conselhos aos jovens advogados e ao pessoal que está na advocacia, o jovem advogado, iniciando, e também aqueles que estão na graduação, para concluir ali a sua faculdade, doutor, apontando exemplos de como agir, e como não agir também, apontando algumas falhas, enfim. Então, foi bastante enriquecedor essa palestra do doutor. E falando sobre a palestra, queria que o doutor pontuasse alguns pontos importantes que o doutor trouxe ali relacionados a esse evento. Obrigado pelo feedback também, Lázaro, da palestra. Assim, durante esses 5 anos, mais de 5 anos de advocacia que a gente vai percebendo erros e acertos. E eu gosto muito do Tribunal do Júri. Amo o Tribunal do Júri. Eu gosto de fazer Tribunal do Júri. A gente começa a perceber erros e acertos. Erros que jovens advogados
irão ter de quê? Por exemplo, tem jovens advogados que se enveredam num caminho que eu creio que não seja o correto. De querer não respeitar os atores processuais. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a gentileza, até como mesmo eu falei na palestra, a gentileza, ela gera gentileza. Então a gente tem que saber o modo de agir, o modo de como fazer um processo. A gente tem que respeitar. Não adianta a gente chegar lá e começar um embate do nada, chegando, chutando a porta do fórum, gritando todo mundo que isso aqui vai adiantar alguma coisa. Isso aqui não adianta nada. Muito pelo contrário. O advogado que começa a agir assim, você está lá na sua comarca, eu tenho um escritório na sua comarca, por exemplo, o senhor tem um escritório aqui em Juazeiro do Norte, e começa a chegar no fórum chutando, desrespeitando todo mundo, vai ficar algum deselegante, o senhor não vai ser bem visto. Então, a gente vai começando na prática da advocacia, vai começando a entender como as coisas funcionam. Isso aqui leva tempo para a gente criar experiência, para ter isso, entendeu? Então, o primeiro ponto é esse. O tema da minha palestra, o Dr. Roberto me convidou e ele queria algo voltado à prática do Tribunal do Júri. E o que, no meu ponto de vista, se encaixava perfeitamente era o impacto da prova testemunhal. Por quê? Porque são diversos fatores e, no meu ponto de vista, a prova testemunhal é ali onde está o olho do processo. Então, eu escolhi esse tema por esse motivo. E daí fui fazer a palestra nesse tema. E o que eu levei nessa palestra, o que eu pontuei nessa palestra, fazendo uma síntese. Primeiro ponto, a gente é humano. Humano erra, humano acerta, a gente tem nossas memórias, a gente vive momentos que posteriormente podem ser impactados por outros que acabam entrando no esquecimento. Eu até mesmo dei um exemplo de uma vez, certa vez um tio meu, ele sofreu um disparo de arma de fogo, foram assassinar uma pessoa e ele foi vítima de uma bala perdida. Isso eu estava em Açu, o caso ocorreu em Natal e daí os nossos familiares pediu para a gente ir. Eu fui com um amigo meu, a gente foi para Natal. E no caminho de Natal, a gente se deparou com uma situação muito triste, que foi um acidente do caminhão. O caminhão sobrou na curva, caiu numa ribanceira e o motorista faleceu. E foi bastante impactante, porque a gente já ia bastante triste e preocupado também com a situação. E quando a gente chegou no meio do caminho, viu aquela situação lá. E agora, recentemente, eu fui fazer um júri em São Gonçalo. Isso aqui foi em 2016 esse acidente, 2016, 2017. E quando foi agora, eu tive um júri lá em São Gonçalo do Amarante, que é a cidade vizinha Natal. E nesse júri, esse meu amigo, ele foi dirigindo o carro para mim, que a gente estava muito cansado. Ele foi dirigindo o carro. E quando a gente passou, ele fez: esse é o local do acidente. Eu disse: esse não foi o local do acidente. Eu sei qual foi o local do acidente. O local do acidente foi aquele outro que a gente passou. E a gente começou desse embate. E é justamente isso. São coisas do cotidiano que vai fazendo a nossa mente mudar. A gente vai conseguindo ter modificações na mente. Então, qual é a importância da prova testemunhal no processo? Qual é a sua carga valorativa? Primeiro ponto, a mente vai ser falha. Ela não é perfeita. A gente pensa: não, a mente da gente aqui é uma máquina fotográfica, a mente da gente aqui é uma câmera filmadora, é uma TechPix. Não é. A gente não tem esse tipo de memória. A gente vive um momento, aquilo é guardado no cérebro e posteriormente a gente é chamado. Por exemplo, um fato criminoso, a gente é chamado para depor a respeito desse fato criminoso. E o que é que todo mundo quer? Quer que a pessoa fale a verdade. E a gente tem 3 tipos de depoimento, doutor Lázaro. Quais são esses 3 tipos de depoimento? A pessoa pode estar falando convicta e falando a verdade. A pessoa pode estar convicta e falando a mentira. E a pessoa, essa mentira que aqui cai na questão da falsa memória. E essa pessoa pode estar falando a mentira. Então, como é que a gente vai fazer para conseguir extrair esse depoimento da forma correta? Como é que a gente vai fazer isso? Por quê? Do fato criminoso até a data da audiência, isso leva um tempo. Geralmente o que ocorre? Aconteceu o fato, mataram fulano de tal. Testemunha ocular foi lá e foi chamada. Estava na delegacia, prestou seu depoimento. Quando é que ela vai ser chamada de novo? Em média, por exemplo, aqui no Ceará, está demorando de 1 ano e meio a 2 anos para essa testemunha ser chamada de novo. E a testemunha vai conseguir lembrar tudo aquilo que passou? A testemunha não tem como lembrar,
porque isso faz parte da memória humana. A nossa mente, ela não armazena tudo. Imagine se a gente tivesse tudo armazenado do tempo que a gente era bebê. Então, isso é um processo natural de ir para o subconsciente, de cair no esquecimento, para que novas coisas, novas memórias sejam armazenadas. Então, quando vai para esse depoimento, na instrução, se for no rito do tribunal do júri, ainda terá outra. Mas nessa primeira fase, nessa instrução, isso demora um tempo, é 1 ano e meio, 2 anos, e a testemunha, ela pode ser pega na mentira, mas isso é um processo natural. E como é que a gente vai conseguir extrair isso? Essa questão a gente só consegue extrair se a gente souber fazer uma boa inquirição. E aí tem que fazer curso de inquirição, porque inquirir é uma arte. Não pense que inquirir não é uma arte. Inquirir é uma arte. A gente aprende a inquirir. A gente começa a fazer aquilo todo dia e começa a aprender a inquirir. É tanto que tem um amigo meu que ele é policial civil. Ele sabe inquirir muito bem. Ele sabe inquirir muito bem. Ele sabe perguntar muito bem. E ele foi fazer a faculdade de Direito. Ele pegou um júri simulado. E ele um dia me chamou, Paulo, como é que eu faço essa inquirição aqui? Como é que eu faço para inquirir? Eu disse, não vou citar o nome, mas eu disse, olha, você é o mestre nisso. Você é muito bom nisso. Por quê? Porque também a prática, ela nos ensina. Ele é policial, ele faz aquilo todo dia. Todo dia ele começa a inquirir pessoas. Saber o que está certo, saber o que está errado. Mas aí tem um ponto fundamental também aqui, que é o quê? Detectar mentira. Você consegue detectar mentira? Saber se aquela testemunha está falando a verdade ou se está falando a mentira? Como é que está fazendo? E quando a gente vai pegar a bibliografia a respeito disso, percebemos que detectar mentira é algo quase impossível. Porque acontece o quê? O senhor é casado. O senhor vive um tempo com sua esposa. Passa um tempo. O senhor viveu 10 anos com ela. Vive 10 anos com ela. A sua esposa, ela sabe os seus gestos. Ela sabe tudo do senhor. Sabe quando o senhor está preocupado. Ela sente. Ela percebe só na sua aparência. Mas por que isso? Porque já vive muito tempo com ela. Ela vive muito tempo com o senhor. Então ela consegue detectar que não tem algo normal. Mas como é que um juiz, um promotor, um advogado ou até mesmo um policial vai conseguir saber disso? Se eu dei essa dica para esse policial, só tem que ter cuidado com isso. Porque aquilo que você leva da sua vida pessoal, você não pode achar que aquilo é a certeza. Você não pode achar que porque a pessoa, não, é porque quando eu falei com ela, ela virou a direção do olhar, que é assim que sua esposa faz. Não é porque ela esteja mentindo, é porque ela age de forma diferente. E daí também a gente pega a testemunha. Por quê? A testemunha, quando é uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem tanta instrução, até mesmo pessoas que têm instrução, mas quando ela é convidada a ir para o ambiente forense, aquele ambiente do fórum, inclusive tem pesquisa a respeito disso, ele é um ambiente que leva estresse. Estresse para quem? Para quem não é acostumado. É muito fácil a gente que faz audiência diariamente ir para um ambiente daquele fórum. É a mesma coisa que estar em casa. Mas para uma testemunha, não. Uma testemunha, aquilo pode ser a primeira vez dela. É por isso que até quando alguém me convida, fala, eu chamo a testemunha, digo que tem que falar com a testemunha para ir para o caso, muita gente não aceita ser testemunha do processo criminal. Por quê? Porque é um ambiente que leva muito estresse e a pessoa tem medo. Não quer, a pessoa ela não quer, como é que eu posso dizer? Não quer se envolver. Não quer se envolver. E tem medo. Tem medo de quê? Porque processo criminal. A gente tem até uma testemunha que a gente chama popularmente a testemunha de santificação. Porque em muitos casos não tem testemunha ocular a respeito do fato. Mas a gente, também até pela questão da aplicação de pena, pensando posteriormente, chama testemunha de santificação, que é para falar o quê? Que o réu é uma pessoa boa, uma pessoa de família, que nunca fez mal, que todos os vizinhos gostam dele. Então tem essa testemunha de santificação. Só que essa testemunha, muitas vezes, ela é preocupada com o que vai falar. Gagueja, até as de santificação, ela gagueja no que vão falar na frente do juiz. Então, isso é uma preocupação muito grande, essa questão da detecção de mentira. E tem causado muitos erros no judiciário. Por quê? São 2 pontos que fica perigoso no processo. Detecção de mentira.
tem gente que começa a perguntar, a gente estava até lá, teve um rapaz que disse que o juiz disse, rapaz, se ele começar a gaguejar, não falar direito, é porque está mentindo. Que a gente sabe que não é bem assim. E o alto nível de confiança. Esses dois pontos, juntos, ele leva qualquer um à ruína. Pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser advogado. A gente nunca pode ter totalmente confiante. Tem que saber o que vai fazer, mas com muita cautela. Que isso aqui pode levar a um erro, Lázaro, que talvez irremediável. Por exemplo, cliente liga, vamos lá na delegacia. Você não pega inquérito, você não pega nada, vai na delegacia, o cliente diz, olha, não foi eu que fiz isso. E quando você chega na delegacia, tem print de WhatsApp a respeito do caso. Eu disse, como é que danado você está dizendo que não fez? Tem um print de WhatsApp, você falando totalmente ao contrário. Ele disse, não, doutor, mas é porque não era assim, eu não sabia que tinha. Então são coisas, Lázaro, bastante complicada a questão da detecção de mentira e que está levando muito erro no judiciário. Questão de reconhecimento pessoal. Recentemente, eu creio que está com uns 3 meses, teve um caso que é do Innocent projeto que tem para eles reanalisar os casos e ver o que pode fazer. E um rapaz, eu agora não estou lembrando o estado, ele foi absolvido de 11 crimes de estupro. Ele tinha sido condenado por 11 crimes de estupro. Foi pedido pelo Innocent Project um exame básico que poderia ter absolvido dele. E os 11, detalhe, 11 crimes, mais 11 vítimas reconhecendo ele. Dizendo que foi ele que cometeu o crime de estupro. Só pediu um exame, o exame DNA. E foi comprovado que ele não teria cometido o crime de estupro. Ele foi absolvido de 11 crimes de estupro. Por causa de quê? De um reconhecimento falho. E esse reconhecimento falho se dá por quê? Por que temos um reconhecimento falho? Primeiramente, crimes de roubo, por exemplo. A pessoa chega na delegacia, a vítima está totalmente desesperada. Aí chega na delegacia, o que é que se tem? Aquele reconhecimento que tem no Código de Processo Penal, esqueça. Não é daquele jeito, não. Tem o acusado lá, aí pergunta, foi essa pessoa aqui que cometeu o roubo? A vítima vai dizer, foi. Porque a gente está lá no ambiente, na delegacia, o policial está falando, jogando para a pessoa, olha, foi ela que cometeu o roubo, foi essa pessoa, foi. E a vítima, naquele anseio também de procurar justiça, porque se sente impotente diante daquele crime de roubo, ela começa a acusar. E começa a acusar uma pessoa que muitas vezes não cometeu. Muitas vezes não cometeu. Por quê? Porque foi indicado por um investigador, foi indicado por um chefe de investigação, por um delegado, que aquela pessoa teria cometido roubo. Aquela pessoa teria cometido roubo. Então, isso são situações complicadas. É tanto que aqui no Ceará tem um caso que é bastante conhecido, saiu até no Jornal da Globo, que foi o quê? Colocaram um caderno policial, a pessoa, pronto, foi vítima do roubo, chega na delegacia. Quem foi aqui? Bora ver quem foi. Aí nesse álbum tinha a foto de Michael Jordan. Tinha a foto de Michael Jordan como uma pessoa que seria suspeita. Isso aqui está correto? Isso aqui não está correto. Isso aqui tem algo muito errado nisso. Então, esses fatores podem prejudicar todo o seu processo. E tem um ponto, que é a virada de chave, que é o pulo do gato, para a gente conseguir derrubar tudo isso. É fazendo o quê? Uma boa inquirição. Com uma boa inquirição, você vai pegar a testemunha, e muita gente chama testemunha no processo da prostituta das provas. É esse o nome que se dá. Prostituta da prova. E diz que aquela testemunha não é válida e vale muito mais uma prova técnica. Mas não, a testemunha pode fazer com que a sua tese seja acatada. E isso se dá no momento da inquirição. E como se faz uma boa inquirição? Primeiramente, você vai ter que acolher aquela testemunha. Acolher não é na inquirição. Imagina, Lázaro, eu chegar aqui com você e a gente começar a ter fazendo perguntas, mas sendo muito ríspido com você. Sem educação, falando mal, dizendo coisa errada, gritando, xingando, me achando melhor. Não, isso aqui não pode acontecer. Primeiro ponto, você tem que acolher a testemunha. Aquela testemunha,
você tem que tratar ela de forma gentil. A gentileza gera gentileza. A partir do momento que você trata ela gentil, seja educado, você vai perceber que o depoimento dela vai mudar. Vai ficar diferente. E daí você começa nas perguntas. Aí temos os modelos da inquirição. São 4. Primeiro, relato livre. Você vai perguntar, e geralmente é isso que o juiz faz, manda fazer o relato livre. Relata aí o que foi que a senhora viu. Vai dizer, olha, eu vi isso. Aí você começa a fazer perguntas específicas. Por exemplo, olha, eu vi que fulano chegou no carro lá e essa pessoa desceu e fez um assalto. Aí você começa a pergunta específica. Me diga um negócio, qual foi o carro que essa pessoa chegou? Qual a cor do carro? Qual o modelo do carro? Esse carro tinha algum detalhe, tinha algum adesivo que chamasse a atenção? Isso aqui vai influenciar por quê? Porque se a testemunha ela estiver mentindo, geralmente, mentira tem perna curta. E você tem que começar a fazer as perguntas. Eu comecei aqui no início, mas o melhor é fazer do final para o fim, do final para o início, do meio para o início, e ir modificando. Porque aquela pessoa que está fazendo depoimento, se ela estiver mentindo, quem está mentindo, ela tem uma linha de raciocínio. Olha, minha linha de raciocínio, eu vou dizer isso, isso e isso. Se você começar do final, você vai quebrar a linha de raciocínio dela. E ela não vai saber falar aquilo. Ela vai começar a enrolar, vai começar a gaguejar, vai começar a dizer as coisas. Então, tem esse tipo. Pergunta específica. Aí você vai para perguntas abertas, perguntas contextualizadas. Aí você vai contextualizar a situação. Aí você vai dizer o seguinte, utilizando esse exemplo que eu usei. Olha, você disse que viu um carro vermelho passando lá, desceu e fez um assalto. Agora me diga uma coisa. Esse carro vermelho tinha quantas pessoas dentro do carro? A senhora conseguiu ver? Tinha alguém dando apoio? E assim você vai começando a conseguir fazer uma inquirição boa. E essa inquirição, é no momento dessa inquirição que você vai conseguir ali encaixar sua tese. Porque muitas vezes você vai pegar ali uma tese de quê? Por exemplo, usa-se uma tese de legítima defesa. Você vai perguntar, não, eu vi fulano de tal atirando no outro. Mas me diga um negócio, você viu se a vítima em algum momento partiu com um machado para dar no réu? Aí você começa a desconstruir aquela história e demonstrar que, na realidade, seu cliente, muitas vezes, agiu ali por uma legítima defesa. E outro detalhe importante, é o seguinte. Tenha muito cuidado, você tem que ter muito cuidado em quê? Nas perguntas, se você não sabe a resposta. Então, é uma regra básica da inquirição. Se você não sabe a resposta, não faça a pergunta. Não é pior. Porque é pior. Vai piorar. Estude o processo de cabo a rabo. Saiba os detalhes do processo, porque às vezes é numa certidão que está o erro. Estude o processo cabo a rabo. Os juros que eu faço, eu nunca deixo de estudar. Todas as audiências, tudo. Eu acho que o júri que eu não estudei tudo, eu vou dizer qual foi. Foi o do caso Curió. Porque não dava tempo. A gente foi contratado, acho que um mês antes do júri. E só de mídia eram, se fosse botar em dias, eram 2 meses e meio de mídia. Então, humanamente impossível a gente, em um mês, conseguir fazer tudo isso. Nem se fosse na velocidade 2.0, a gente conseguiria ver esse tempo de mídia. Foi o júri que essa parte da mídia a gente não conseguiu bater, apesar que a gente dividiu. Ficou cada um com uma parte. Era a nossa equipe de advogado e cada parte da banca ficou com uma parte do vídeo. Para quê? Para não passar nada despercebido e lá no momento, todo mundo, a gente não sabia, o processo a gente sabia todo, era 15 mil páginas, a gente sabia todo o processo. Mas as mídias foram divididas. A gente ouviu todos os relatos, o depoimento, mas parte porque tem muitas filmagens de como foi o contexto todo, a gente não conseguiu ver tudo, mas todo mundo sabia de alguma parte que se encaixava, entendeu? Então, basicamente, a minha palestra toda, Lázaro, a gente falou disso, da importância do depoimento, do impacto da prova testemunhal e a sua carga valorativa. Também, só para finalizando, a questão da vítima, porque, principalmente em crimes contra a honra e contra a dignidade sexual,
Eu acho que a Grace aqui já falou, não é? A Grace já falou, ela é Sim. uma especialista no tema de silenciamento masculino, porque hoje a gente vive um problema. Qual é um problema? Os processos em que tem vítimas que envolvem estupro de vulnerável é processo muito complicado, porque são mais de 114 decisões do STJ, são mais de 120 decisões do STJ, dizendo que só a palavra da vítima basta para uma condenação. Mas como é que a gente vai saber, depois de tudo isso aqui que eu falei, se a vítima está falando a verdade ou se está falando a mentira? Porque o que acontece? Muitos casos de estupro de vulnerável que acontece são com crianças, 6, 7 anos. Então como é que eu vou saber se aquela criança está falando a verdade ou se está falando a mentira? E tem um detalhe interessante lá, da falsa memória. A falsa memória, ela se dá mais em crianças e em pessoas idosas. Em crianças porque a memória está muito fértil e em pessoas idosas porque a memória já está um pouco mais lenta, a pessoa já está numa fase da vida bem adiantada e o corpo vai parando, e o cérebro também vai parando, se a pessoa não tiver uma atividade. Então é comum. Mas como é que a gente vai condenar uma pessoa apenas com a palavra da vítima? E isso está sendo um problema que o judiciário não está sabendo enfrentar, infelizmente. Temos diversas condenações. Só com o quê? Só com a palavra da vítima. Olhe, a vítima falou, não, ele realmente, e hoje estupro de vulnerável, teve um beijo lascivo, é considerado estupro de vulnerável. Então é uma situação muito complicada que o judiciário não está sabendo enfrentar. Então a gente imagina todos esses pontos que eu levantei aqui, porque o direito não é aquela ciência exata, que não é matemática, 2 mais 2 não é 4. Então, e tem até um jurista que ele fala, quem sabe só direito tem direito sabe. Então como é que a gente vai pegar todos esses pontos de falsa memória, de mentira, de tudo isso, e saber se aquela vítima está falando a verdade ou se está falando a mentira? Como é que a gente vai conseguir descobrir isso? Mas o que tem saído é muita condenação, igual como foi o caso do rapaz que foi condenado 11 vezes pelo crime de estupro, sem ter cometido nenhum. Só porque uma vítima reconheceu e as demais foram reconhecendo ele como sendo, quando na realidade não foi. Imagina o prejuízo que a gente tem. Porque hoje a gente só está pensando aqui, não, é aquela pessoa não tem nada a ver comigo. Mas e quando for com alguém da sua família? E que se a Ave Maria for com você? O que é que vai acontecer? Entendeu? Então, basicamente, a minha palestra foi sobre o tema a prova testemunhal e seu impacto no processo. Maravilha, né? A gente pôde perceber, né, que o doutor falou muito bem na palestra. Inclusive, aquele vídeo no final, né, aquele vídeo ali também impactou aquelas pessoas que estavam assistindo, né, o pessoal que estava assistindo. A quantidade de coisas que mudaram ali naquela cena, né? Então observa uma cena, o doutor passou um vídeo, para quem não acompanhou, ele passou um vídeo, e no final desse vídeo ele perguntou se houve alguma mudança. E aí a pessoa disse, não, uma pessoa mudou a perna e tal. Aí depois o doutor passou o vídeo mostrando toda a mudança de cena e foram mudadas 21 mudanças na 21 cena. mudanças na cena, né? Então assim, você explicou sua palestra, né? E no final você passou esse vídeo que contempla mais a questão da explicação da prova, né? Exatamente. Foram 21 mudanças e a gente estava ali num ambiente muito bom, um ambiente agradável, um ambiente frio. Não estava, por exemplo, envolvido sendo vítima de um crime de um roubo, né? Imagine uma situação dessa. Mas muito obrigado pelo feedback da palestra, viu? Muito bom, doutor. Então, a gente agradece a satisfação em recebê-lo aqui no Amostrado Podcast, né? Acredito que o doutor conseguiu abrilhantar mais ainda tanto o evento do doutor Roberto, né? Com os parceiros do doutor Roberto, como também aqui no Amostrado Podcast, né? A gente agradece por essa participação. Eu quem agradeço penhoradamente a atenção do Dr. Lázaro e também o feedback da palestra. O Amostrado Podcast, ele tem feito a mudança. O Dr. Roberto já tinha falado comigo, não, o Dr. Lázaro fez um podcast lá e está fazendo. Foi uma iniciativa brilhante e principalmente trazendo temas tão relevantes ao mundo do direito. Eu parabenizo o senhor, tá certo, Lázaro, pela iniciativa. Muito, muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui no dia de hoje. Muito obrigado, agradeço, doutor. Então, nós estamos finalizando mais uma edição do Amostrado Podcast. Até a próxima. Tchau.